Fala galera do YouTube, Doglão na área de novo. E aí meus queridos, tudo belezinha com vocês? Então bora para mais um vídeo. Antes da gente começar o vídeo, eu peço para todo mundo, estoura o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos. Compartilhe o vídeo, o canal para geral aí e rumo a 5K. Primeiro eu quero agradecer o feedback e o carinho que eu recebi do último vídeo. Se não acompanhou, segue o card aqui em cima e olha que ficou muito bom e é um tema bem polêmico. Então nessa linha de polêmicas, aí vamos com mais um. Eu não vou poder botar no título que eu queria botar e não vou poder falar o problema que nós estamos passando agora, porque o YouTube poda e não divulga como tem que divulgar. Então cada vez que eu estiver falando sobre esse problema que nós estamos passando aqui, vocês vão entender que é sobre essa paralisação e o problema que o mundo está enfrentando, né? E já que se fala nesse problema, tudo parou. O mundo inteiro parou. Por último veio para América do Sul, né? Primeiro foi na Ásia, Europa e aí veio para América do Sul, né? E o que acontece? O futebol parou. Nós estamos falando de futebol aqui, né? Nesse vídeo aqui é futebol e a paralisação, né? O futebol no mundo parou, porque é uma coisa... Tem contato físico, tem público, tem pessoas, tem funcionários envolvidos no negócio. E não tem como uma pandemia rolando, tá o futebol funcionando a todo vapor, né? E aí o que acontece? O futebol é uma profissão que envolve muito dinheiro. É milhões, é bilhões, é trilhões, né? E aí os grandes clubes da Europa se manteram, o governo ajudou eles e tudo mais. Na Alemanha teve incentivo do próprio governo e tudo mais, e eles têm grandes patrocínios de grandes empresas envolvidas no troço, né? Na Europa foi começando a diminuir o número de contágio, o número de mortes, foi aumentando o número de curados e tudo mais, e o epicentro se tornou a América do Sul, ou seja, na Europa já está começando a ficar num nível considerável para a volta de muitas coisas. E aí o nosso país, existem uns políticos, existem empresários, existem pessoas que eu acho que deve faltar um pouco de parafuso na cabeça, que eles acham bonito só pegar e copiar o resultado final dos outros países. É óbvio que a Europa já pode começar a retomar as condições normais, com alguns cuidados para a prática de esporte, shows e tudo mais, porque lá tá diminuindo. Aqui a gente não chegou no pico ainda. A gente está no começo do inverno. Esse vírus, ele se regenera, ele se prolifera em condições climáticas frias, digamos assim. Quanto mais frio, mais ele se reproduz. Ou seja, nós estamos no Brasil aqui, na parte sul, que é onde eu moro, Rio Grande do Sul, a gente está numa crescente de frio ainda. A gente não chegou no pico do inverno aqui ainda. E o país está no começo de uma pandemia. Está chegando na metade, digamos assim, de uma pandemia. Ela está na crescente ainda. São quase 50 mil mortes já aqui no país. Eu tenho números, eu vou... Página do Google aqui tem números, ó. No país, 1.067.000 contagiados. Recuperados, 543 mil. Mortes, 49.976. Os gráficos, ele tá na crescente. Ele tá na crescente, os gráficos. Ele começou aqui embaixo e tá subindo, tá? Ele não tá estabilizado para começar a descer. Ou seja, o país não tá pronto para uma liberação de movimentos públicos e tudo mais. Porque se liberar o futebol, o brasileiro vai entender como tá liberado. E aí, cara, a porteira do brete abre e Deus nos acuda. Tem cidades, capitais, que os leitos estão aqui, ó, estão na goela. E aí vai fazer o que se começar a virar algo desenfreado, assim? Vai fazer o que se não tiver controle mais? Eu acho, assim, uma certa irresponsabilidade de governantes, inclusive o nosso presidente, que eu não vou entrar no mérito e nem do demérito, de falar que vida que segue no meio de uma pandemia. Porque Rio de Janeiro, por exemplo, vamos pegar os números do Rio de Janeiro: 87 mil
confirmados, com 8.412 mortes. No Rio Grande do Sul, onde eu tô, são 17.822 confirmados, com 406 mortes. Cara, isso é números altos. O país é um país enorme, com números enormes. Sim, mas mostra que tá na crescente. São números altíssimos. Pra te ter uma ideia, no mundo, tá? São 8.747.000 casos confirmados, com 462.000 mortes até agora, no mundo. E o país tem 1 milhão de confirmados. Ou seja, é números altíssimos que o país tem. E aí entra os clubes brasileiros. O Ronaldo Fenômeno, nessa semana, postou um negócio. O que tá acontecendo? O Flamengo e outros clubes, principalmente o Flamengo do Campeonato Carioca, tá botando uma pressão absurda pra retomar. Tanto é que agora, quinta-feira desta semana, teve um jogo do Flamengo. A maior parte da torcida foi contra, o mundo esportivo muito foi contra. A gente tá vendo outras federações com outros clubes botando pressão para também retornar. Teve um jornalista da RBS aqui do Rio Grande do Sul, até eu não me surpreendo porque é do nível dele, fez um comentário que como é que o Rio de Janeiro tá conseguindo liberar e o Rio Grande do Sul vai ficar parado, chupando dedo e não vai voltar ao futebol. Cara, pra mim, futebol e shows e festas, isso é a última coisa que tem que retornar. Isso gera muita aglomeração, isso gera muitas pessoas envolvidas. E não é legal voltar ao futebol sem público. Não tem graça. Então, tipo assim, o Ronaldo Fenômeno falou essa semana sobre esse problema. O país, as federações, os clubes, eles estão querendo copiar a Europa. Só que eles não pararam para perceber que na Europa só foi começado a se falar na volta do futebol no momento que os números começaram a descer e a organização de saúde de cada país e estado e cidade começou a fazer pesquisas e começar a provar e comprovar que era seguro e apto aos jogadores e funcionários e todo mundo que envolve a voltar ao futebol. Então não foi assim do nada no canetaço que o campeonato italiano voltou, que o campeonato alemão voltou, que foi o primeiro que voltou. Tipo assim, tanto é que o campeonato inglês ainda voltou meio, né, a pouquinho, foi um dos últimos até que voltou. Porque a pandemia lá começou a estar na decrescente. E ele completa dizendo que os clubes e as federações, inclusive a CBF, tá sendo irresponsável. Porque, cara, os atletas são pessoas, é vida como eu, como tu, como todo mundo. Eles não estão imunes a pegar o vírus. Esse repórter da RBS que falou aqui, deu a entender que eles são inabaláveis, porque eles pegam o vírus e estão logo recuperados, eles não têm sintoma. Claro, eles têm uma saúde invejável, eles têm, dá pra se dizer assim, na grande maioria, um corpo perfeito. Mas, cara, eles têm vida, eles têm família. Eles podem levar isso pra casa, podem pegar e levar pra casa. Então, assim, não tá no momento de retomar o futebol. Eu acho que vale a reflexão pra todo mundo, assim. Eu sou viciado em futebol. O meu sonho era ser jogador de futebol profissional. Eu vivo futebol desde que eu me conheço por gente. Eu queria muito estar podendo ver o Grêmio jogar de novo, que é o meu time. Queria muito. E eu sei que os clubes estão sendo penalizados financeiramente, vai ter muito clube que vai ter problema financeiro, sim, só que isso é uma outra parada, isso tem que se pensar de um outro jeito depois. Não dá pra pôr vidas em risco por causa de dinheiro. É simplesmente por causa de dinheiro. A pressão do Flamengo é por simples fato de dinheiro. Eles têm uma folha salarial altíssima, contratos milionários, patrocínios que não vão mais manter do mesmo nível que mantinham antes porque tá parado, tudo parou, e o dinheiro não vai começar a entrar. Então a pressão é por dinheiro, não é por qualquer outra coisa. Tipo, os números no Rio de Janeiro aumentando cada vez mais de pandemia, e o prefeito e o governador fazem pressão pela pressão que o Flamengo fez pra volta do Campeonato Carioca. Tipo, seria... E aqui a mesma coisa, digamos que Grêmio e Inter faz a mesma pressão e por causa da pressão deles se volta o Campeonato Gaúcho ou se volta o Campeonato Brasileiro, começa o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que vale a reflexão pra todo mundo que curte futebol. Cara, no Brasil não é o momento ainda da volta do futebol. Vamos parar pra pensar que, tipo, tá na meiuca do negócio ainda. A gente passou um pouco do começo, mas não passou do meio ainda.
os números estão subindo. Então, assim, esse era o tema que eu queria abordar. É um assunto que eu queria tocar. Pra gente falar é fácil. A gente fica em casa, olha na TV o jogo. Mas tem vidas envolvidas nesses trabalhos, porque é uma profissão. Isso é mais de 200 pessoas que trabalham num jogo desse. Comissão técnica, todo mundo, as famílias desses profissionais depois vão receber todos eles em casa. Não é porque estão num campo de futebol, que eles são atletas e tudo mais, que estão imunes ao negócio. Então eu acho assim, no Brasil tá rolando muita pressão desnecessária no momento que era pra estar todo mundo unido e trabalhando junto numa ideia só. Mas enfim, tô ficando por aqui, não vou deixar o vídeo muito longo. Não se esquece, estoura o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos. Esse foi mais um vídeo, espero vocês no próximo. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui!